cai esses dois termos na sua prova, dá medo, tá? Bom, na verdade, assim, nesse vídeo eu vou te falar uma coisa interessante, você não vai esquecer mais, vai começar a aprender para não ter medo mais. Do que eu tô falando? Tô falando dos dois termos aí cabulosos que a galera fica desesperada. Eu tô falando então do adjunto adnominal e do complemento nominal. Vamos ver isso hoje na prática, com uma questão da FGV? Então, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre adjunto adnominal e complemento nominal, que o povo tem medo desses dois termos, tá? E por que a galera tem medo? Porque esses termos aí fazem referência a um nome e vêm preposicionados, tá? Então, vamos ver então na prática como isso funciona? Qual dica que eu trago hoje para vocês? Bora lá para a questão. A questão vai falar o seguinte, tá? A ordem econômica consagrou princípios vitais, a função social da propriedade, as garantias de livre concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente e o tratamento fiscal simplificado para micro, pequenas e médias empresas, tá? Nesse trecho acima, nós temos 3, 2, 5, 4 ou 6 complementos nominais. E por que a galera tem muita dúvida? Porque complemento nominal, assim como adjunto adnominal, por isso que sempre vão trabalhar esses dois aí, essas duas, a parte da sintaxe, o complemento, tá? E o adjunto. Por quê? Podem vir preposicionados. Complemento vem preposicionado. O adjunto ele pode vir preposicionado. Então a gente tem que olhar no trecho ali termos preposicionados. Uma outra coisa que você vai analisar, já vai pegando essas dicas, é o seguinte: complemento nominal se liga a substantivo abstrato, vem com preposição, tá? Pegou isso? Pega essa outra dica, pega essa outra dica para começar a fazer a questão sozinha ou sozinho. Tente observar se esse substantivo abstrato tem uma relação com o verbo, ele vem de algum verbo, tá? E se vem de verbo, tem um valor passivo, ele recebe aquela ação. Bora ver isso então? Com essas explicações, você já vai anotar o seguinte: a ordem econômica consagrou princípios vitais da propriedade, as garantias de livre concorrência. Olha só, de livre concorrência, tá? Vou fazer o seguinte, que você já deve ter pensado do outro lado, ó. Vou grifar isso aqui, ó, da propriedade, tá? Já vou falar disso já já. Bom, olha só, temos aqui, ó, e a defesa do consumidor e do meio ambiente. Então são termos preposicionados: de livre concorrência, do consumidor, do meio ambiente. E o tratamento fiscal simplificado para micro, pequenas e médias empresas. Bom, os termos que eu grifei podem trazer dúvidas, tá? Bora analisar tudo que eu falei aqui, a explicação que eu dei para vocês. Olha só, a ordem econômica consagrou princípios vitais, a função da propriedade da sociedade, a função social da propriedade. Olha que interessante aqui, quando eu falo assim, ó, a função social da propriedade, o que acontece é que da propriedade, né, tem relação de posse, né? É da propriedade a função social. Se a gente tem essa ideia de posse, tá? E se eu olho a palavra anterior, não me traz uma referência de verbo e de sentido passivo, isso que está grifado aqui, apesar de estar preposicionado, não pode ser aí um complemento nominal. Esse termo preposicionado, ele é um adjunto adnominal, tá? Bom, as garantias de livre concorrência. Olha só que interessante. As garantias de livre concorrência. Garantias vem de garantir. Garantir livre concorrência. Livre concorrência é garantida. Você está vendo que a questão de livre concorrência recebe aí essa ação de ser garantida? Então, se recebe essa ação, é preposicionado, está ligado a um substantivo abstrato, então isso aqui basicamente, né? Basicamente não, certeza que isso aqui é um complemento nominal, tá? E a defesa do consumidor e do meio ambiente, tá? Olha só, olhei a palavrinha antes, defesa vem de defender, né? Defender o consumidor, a defesa do consumidor, do meio ambiente.
tanto do consumidor, tá, quanto do meio ambiente aqui, tá, recebem a ação, entre aspas, é claro, porque eu estou trabalhando no substantivo defesa, mas vem de um verbo, recebem a ação aí de serem defendidas, tá? Então, tem um valor passivo, tá? Recebe essa ação. Então, do consumidor e do meio ambiente também entrariam aí na questão do complemento. A pergunta que fica é o seguinte: a defesa do consumidor e do meio ambiente, a gente vai contar como uma coisa só ou vai contar como coisas separadas? Porque dependendo da contagem, aí, é claro, o gabarito seria diferente. Aproveita e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Lembre-se o seguinte, a gente está falando de adjunto e complemento aqui. Se você está gostando da aula, está aprendendo, já deixa o like, pode compartilhar. E também existem outras aulas do canal aqui com relação a esse tópico, adjunto e complemento. Se ficou sem entender, enfim, bugou aí ainda assim, tem vídeo aqui na descrição para vocês do outro lado. Fechado? Agora vamos voltar para a alternativa e entender, contamos como dois complementos ou contamos como um complemento só? Quando a gente fala assim, a defesa do consumidor e do meio ambiente, nós vamos contar separadamente. Isso porque eu tenho subentendida aí a palavra defesa. Olha só, a defesa do consumidor e a defesa, tá subentendido, do meio ambiente. Então aqui são dois complementos distintos, tá? Então eu não repeti defesa porque ela já está escrita, tá? Mas eu vou contar sim, do consumidor é uma coisa e do meio ambiente é outra. Então aqui enquanto gabarito nós vamos marcar, é claro aí, ó, 3 complementos nominais, tá? De livre concorrência, do consumidor e também do meio ambiente. Pegou essa dica com relação ao complemento nominal? Complemento nominal, olha só, é um termo preposicionado e a dica é, ele se liga a um substantivo abstrato, tá? Se esse substantivo abstrato vier de um verbo, aí fica mais fácil, né? Porque ele vai receber a ação. O complemento nominal recebe aí aquela ação. É claro, tem outras dicas com relação a esse assunto, vou deixar aqui na descrição um vídeo para vocês. A aula hoje fica por aqui, questão da FGV, uma questão simples, né? Mas sempre cai em concurso. A diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Muito obrigado aí pela sua companhia, um beijo e até a próxima.